Bem, conforme prometemos no encontro anterior, no último encontro, a gente vai hoje fazer a correção de diversas questões de raciocínio lógico argumentativo no tema equivalência de proposições. Então nós estudamos aqui as formas de equivalência, vocês já sabem como trabalhar, como encontrar sentenças equivalentes a sentenças dadas. Eu quero dizer o seguinte, eu havia preparado a lista de exercícios, nós vamos trabalhar com essa lista de exercícios que vocês já devem ter feito, mas eu observo o seguinte, somente depois de preparar a lista, é que eu verifiquei que a ordem das questões na lista não está como no livro. Não está como no livro. Aí eu fiz questão de ver a numeração das páginas, porque, como eu imaginei, a maioria trouxe o livro e a minoria trouxe a lista. Então a gente vai ver o seguinte, na lista é a questão de número 3, ou seja, a terceira questão da lista, que eu já coloquei aqui no slide, a terceira questão está no livro, na página 186. 186. Então a gente vai começar. Para quem acompanhou pelo livro, página 186. Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que. Ok. Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que. É justamente essa aí. 186. Esta é uma questão interessante, até porque ela diferencia, de certa forma, da complicação que a gente viu aqui nas aulas de equivalência, né? Ela é uma questão que parte de uma pequena teoriazinha, que a gente vai falar aqui, que é o fato da negação de proposições automaticamente servir, de alguma forma, dependendo da forma como ela é utilizada, a negação de proposições, que vocês já estudaram, ela pode servir também como equivalência. Ou seja, o processo de negação de proposição, quando ele pode ser trabalhado, esse processo de negação de proposição pode ser trabalhado para cobrar equivalência em algumas questões. É o caso dessa questão aqui. O que diz aqui a ESAF? Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que. O que o autor da questão quer? O autor da questão quer que vocês descubram em qual das alternativas, A, B, C, D e E, em qual das alternativas está uma sentença equivalente à sentença dada. Então ele tem a sentença. Vamos escrever aqui a sentença? Dizer que, vamos lá, não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Vamos lá. Não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Pessoal, vamos à primeira regrinha para resolver isso aí. Às vezes o candidato olha para uma questão de equivalência e diz assim, puxa, que loucura! O que é isso? Olha, não é nada de difícil, é tudo muito simples. É impressionante como a lógica é gostosa de ser trabalhada. Simples. Tudo que vocês vão fazer é descobrir a estrutura utilizada. Você vai verificar que estrutura o autor da questão utilizou para construir a sentença. Em verdade, a pergunta é, qual é a estrutura da sentença? Que tipo de conectivo foi utilizado, etc. Você tem que conhecer a sentença. Olha aqui, vamos marcar a estrutura aqui? Vou marcar de azul a estrutura, observe. Bom, quando eu tenho a expressão não é verdade que, é um não, né? É isso aqui, ó. É um não. Algumas bancas utilizam a chamada cantoneira, pode ser também. Cantoneira, senhora. É um não, esse tio ou não. Ok. Pedro é pobre e Alberto é alto. Pedro é pobre eu vou chamar de P. Proposição simples P. Lembra? Alberto
é alto, vou chamar de que. E o conectivo é o ezinho, olha. Pedro é pobre e Alberto é alto. Então é esse conectivo aqui. O que que eu tenho então? Eu tenho, sim, devo colocar o parênteses, pessoal. Boa pergunta. Porque é necessário que eu negue tudo que está aqui dentro. Tudo que está aqui dentro deve ser negado. Tudo que está aqui dentro deve ser negado. Essa expressão não é verdade que, ela vai negar toda essa parte aqui da sentença, ó. Pedro é pobre, Alberto é alto. Então vamos copiar aqui de novo? Então tá aqui. A negação de P em conjunção com Q. Pronto. Tudo que o autor quer é que você descubra qual é, dentre as alternativas mencionadas, qual é a sentença que é logicamente equivalente a tudo isso aqui. Cuidado, hein? A gente vai ver daqui a pouquinho como muito candidato bom acaba errando equivalência de proposição quando se trata desse tipo de equivalência aqui. Muito candidato bom erra isso aí. Então, o que acontece? A gente vai descobrir uma sentença que seja logicamente equivalente a essa aqui. Olha, neste caso, e daqui a pouco digo por quê, basta você negar a sentença. Basta você negar a sentença. Quando você negar isso aqui, quando você... não é bem negar isso aqui, né? Já que nós estamos tomando todo. Quando você resolver esta estrutura aqui, você encontrará uma estrutura que será equivalente a essa. Aí alguém pergunta, mas professor, então, toda negação é uma equivalência? Não. Nem toda negação será uma equivalência. Aqui é uma equivalência pelo uso do tio aqui, pelo uso do todo. Tomamos o todo. Daqui a pouquinho isso vai ficar melhor e inclusive, vocês já perceberam que em toda questão eu trago para vocês algo, a questão que eu trago para vocês, ela já é trabalhada, ela já foi escolhida, melhor dizendo, trazendo uma novidade, algo assim que fica. Algo que ensina vocês a trabalhar com outras questões, entendeu? Então, nessa questão a gente descobre mais isso aqui, tá? É uma outra novidade. Então, nós vamos negar isso aqui. Ok, professor, como é que se nega uma conjunção? Todo mundo sabe que a conjunção, ela é negada com a disjunção, né? Todos os conectivos são negados com a conjunção, mas a conjunção não nega ela mesma, né? Quando se trata de um conectivo em conjunção, a gente usa uma disjunção para negá-lo. Ok. A negação de P, a gente fala isso aqui, olha. Negação de P é o quê? Negação de P é não P, não é isso? Não P. Não P. Troca o sinal de conjunção para disjunção. Com a negação de quê? Não que. Pronto. Pessoal, olha, esta sentença aqui, melhor dizendo, vou falar de outra forma. A negação, ou melhor, a equivalência, uma sentença equivalente a esta sentença dada, incluindo, claro, a expressão não é verdade que, incluindo o tio, uma sentença equivalente a esta sentença dada na verdade, terá essa estrutura aqui. Ah, mas e aí, professor? Por que o senhor passou logo para a negação? Isso aí não poderia ser, por exemplo, um tipo de operação comutativa? Ora, nós vimos aqui que é possível aplicar a propriedade comutativa, ou seja, a troca de lugar, dos conectivos. É possível usar a propriedade comutativa para criar expressões, ou melhor, sentenças equivalentes às sentenças dadas. A gente viu isso aqui. E, inclusive, isso pode ser feito com a conjunção, né? Isso pode ser feito com a bicondicional. A gente viu isso aqui. A gente viu. Mas nesse caso aqui, você observa que em nenhuma das alternativas o autor trabalhou isso aí. Ele não trabalhou propriedade comutativa. Aí, gente, um conselho. Sempre que vocês tiverem essa estrutura aqui, a negação, faça a negação. É muito simples. Utilize seus conhecimentos de negação de proposição, negue a proposição composta dada e verifique o resultado se você tem na alternativa. Agora, cuidado, eu já posso dizer para vocês uma coisinha. Bom, antes de eu dizer essa coisinha, esse grande segredo dessa aula, né?
Antes de dizer isso, nós vamos construir esta sentença para descobrir a resposta, né? Bom, então a sentença equivalente à sentença dada será uma sentença que terá aquela estrutura aqui, ali, a negação de P em disjunção com a negação de Q. E nós vamos agora construir essa sentença. P não é Pedro é pobre, então vou negar Pedro é pobre. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Atenção, vou puxar uma setinha aqui, olha, para vocês entenderem que se trata dessa estrutura aqui. Vou pegar esta estrutura e vou montá-la, vou montar a sentença referente a ela. Então, Pedro não é pobre, vai ficar assim. Pedro não é pobre, Pedro não é pobre, ou Alberto não é alto. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. E vocês já observam ali que é a primeira letra, a primeira alternativa já é a resposta. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Eu vou aumentar aqui para ver o pessoal que está lá atrás enxergar melhor. Pedro não é, eu coloquei uma fonte dessa vez menor, não é? Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Ou seja, a letra A é a resposta. Mas a gente precisa entender agora o porquê. Não adianta mostrar o quê, né? Eu acho que a didática fica melhor quando a gente mostra o porquê. Por que foi feito isso? Observem aqui. Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Gente, professor, vou fazer a pergunta de novo. Toda negação, ela encerra um processo de equivalência? Não, pessoal, não. Neste caso aqui, atenção. Eu posso dizer categoricamente, posso afirmar categoricamente que esta estrutura aqui, não P em disjunção com não Q, é equivalente a esta estrutura aqui. A negação de P em conjunção com Q. Mas se eu tirasse o tio aqui, aí não haveria equivalência. Ou seja, se eu tivesse aqui, vamos supor aqui, P em conjunção com Q. Se tivéssemos isso aqui, olha. P em conjunção com Q sem o tio. Atenção, cuidado com isso aí, isso é pegadinha de prova, hein? Pegadinha de prova. Isto aqui não é equivalente a isso aqui. Isso aqui não é equivalente a isso aqui. Ou seja, se eu simplesmente tivesse comigo aqui essa estrutura e negasse essa estrutura, ou seja, a negação dessa estrutura aqui, ela sozinha, a negação dessa estrutura, não é equivalente a essa estrutura. Não é. Isso aqui, eu vou chamar aqui de estrutura A, estrutura B, estrutura C. A estrutura B é equivalente à estrutura A. Ou seja, uma sentença com a estrutura B, como nós vimos, é equivalente a uma sentença com a estrutura A. Mas, entretanto, todavia, contudo, porém, a estrutura B não é equivalente à estrutura C. Não é. Porque eu não tenho tio. Estão entendendo? Eu não tenho tio. Ou seja, essa estrutura A só é equivalente à estrutura B porque nós tomamos em conjunto, nós tomamos o tio também. Nós tomamos a negação também. Ou seja, eu não posso dizer que Pedro é pobre e Alberto é alto, somente esse pedacinho aqui, ó, daqui para cá, Pedro é pobre e Alberto é alto, é equivalente a Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Ou seja, daqui para cá, sem colocar o não é verdade que, não será equivalente. Mas quando eu coloco não é verdade que, aí sim nós temos um processo de equivalência. Eu espero que todos tenham entendido aí, tá? Porque isso cai bastante em prova e muita gente boa erra. Vamos à próxima questão.